Então, obrigado, Maeve e Cris. É um tema bem interessante também para... Opa, pera. Reflexão, quase que eu fechei. Vou tentar falar, que entrou uma tela aqui na minha frente, não vai dar para ver o texto também. Mas, que deu para absorver, né? Existem os dois mundos, né? Só que esse mundo espírita, ele é permanente, constante, né? E ele apresenta também as suas fases, né, eu diria, de estágio evolutivo espiritual também, assim como no mundo material. E uma parte que me chamou a atenção aqui embaixo é que ele remete àquela questão mesmo do desapego às coisas materiais, né? Que para nós aqui, enquanto encarnado, né, nos é dado tudo, né? E está tudo ao nosso alcance e em nossas mãos, para nós fazermos as escolhas. E aí entra a questão do livre-arbítrio. Nossa, de novo, peraí. Entra a questão do livre-arbítrio, que nos é dado a opção de decidir, né? Mas eles nos passam também o caminho, né? Como já foi dito aí, né? E, mais uma vez, traz a questão do amor. Então, ou seja, se queremos boas companhias, temos que nos tornarmos bons. Se queremos luz, temos que lançar claridades dentro de nós, né? E se desejamos amor, temos que nos esforçar para amar. É bem simples, né? Mas sabemos que isso aí, no nosso dia a dia, na nossa vida enquanto encarnado, nós nos deparamos com vários obstáculos. E esses obstáculos nos bloqueiam em compreender o real sentido da vida material e vida espiritual. E muitas vezes, apesar de certa forma, intimamente imaginarmos poder existir uma vida espiritual, nós acabamos negando isso em muitos momentos. E não aceitamos. E às vezes nem percebemos, em certos momentos, que essa vida espiritual ela se manifesta de alguma forma no nosso dia a dia. Muitas vezes isso se apresenta para nós, e ele não percebe. E aí entra uma parte que ele fala que nós, enquanto encarnados, alguns, e aí entra o estágio evolutivo de cada um, lhe é permitido transitar entre os dois mundos, o material e o espiritual, que é aquele que, enquanto encarnado, ele consegue transitar para o outro lado e se comunicar. E vice-versa, o espiritual está sempre conectado conosco, né? Ou seja, a vida espiritual está sempre linkada com a nossa vida material. Mas nós, enquanto encarnados, de acordo com o nosso estágio evolutivo, a gente consegue transitar entre os dois mundos e fazer comunicações constantes. Que aí entra a importância das mensagens que são transmitidas por intermédio dos médiuns, que são inúmeros, espalhados pelo mundo, que têm uma missão ímpar, né, de auxiliar nesse processo de aprendizado e de compreensão do que nos é ensinado, do que se espera de nós nesse processo de evolução espiritual, que é longo, sabemos, mas tem esses auxiliares nossos que estão ao tempo todo contribuindo para que possamos absorver melhor o entendimento desses ensinamentos. E nossas reuniões que estamos fazendo aqui também nos permite ajudar um pouquinho nessa compreensão. E cada vez que nós nos reunimos e nos procuramos refletir a respeito, nós acabamos passando adiante o que se tem. De alguma forma, nós passamos adiante. Nem que seja por meio de pensamento, porque o pensamento é uma forma de comunicação também. Às vezes,
determinado ambiente, a gente vê uma situação de adversidade, talvez até de ruínas, mas se a gente se aproximar e que tiver com um pensamento sereno e harmonizado, com amor interior, a gente consegue irradiar luz para aquele ambiente, harmonizar aquele ambiente e dar sustentação para que ele se restabeleça e se harmonize também. Então, a força que nós temos interior e também do pensamento é imensa. E aí entra nessa força interior a nossa evolução material e espiritual, que nos permite essa conexão mais próxima com o mundo espiritual para nos auxiliar nessa missão de nossos pensamentos se harmonizar de forma a ajudar o próximo, para contribuir para que ele saia de um ambiente pesado, negativo, e comece a fluir para um ambiente mais suave. Por que suave? Porque se aproxima mais às lições do amor, da caridade e da humildade. Então consegue ir se distanciando aos poucos e se harmonizando e conseguindo se redirecionar nesse caminho da vida, que é um processo longo e que cada um de nós temos uma missão importante de auxiliar nesse sentido. Em linhas gerais, são mais ou menos isso. E agora eu volto para a Cris. Ai, Jorge, eu não dou conta. Mas a lição é muito linda, porque estou imaginando como que não é tudo lá. É que nem a doutora meio falou da vontade de ir mesmo. Mas eu não tenho o que falar, não. Tá bom, Sandra? Acho que já foi dito tudo. Oi, então tá bom. Dona Carmen, meio. A gente só precisa amarrar o pé dessas duas aí que estão querendo subir. Não. Não. Ai, mas deve ser bom, hein? Pegar essa leveza aí, né? Amarrar o pé das duas aqui. Pegar essa leveza aí, toda essa paz aí, até eu quero. É incrível, né? Uma coisa que é tão maravilhoso que deixa a gente animado. Imaginando, assim, tudo tão sublime, tão suave, tão gostoso, tão tranquilo. Dá uma paz. Pode imaginar, viu? Tem que torcer para cair nesse lado bom, né? Mas tudo é consequência da coisa que a gente faz. E nesse ponto, né, é interessante abordar também uma questão que muitas vezes quando alguma pessoa pensa assim, de repente pode estar próximo de partir, gera uma certa angústia, né? Porque como sabe, mas eu tá tão bom aqui, né? Eu vou ter que partir, né? Por quê? Né? E aí entra uma reflexão importante de que, e aí eu tiro até um exemplo disso, como meu sogro partiu, né? E foi algo muito impressionante, que eu tenho isso em memória até, ou seja, sempre tenho isso em memória. Porque deu para perceber que ele, gradativamente, ele foi se desapegando das coisas materiais, porque ele já sabia. Ele estava tão ciente de que ele estava pronto para partir, que ele chegou a pedir para o sobrinho dele, que era muito, muito próximo dele, de conversar, discutir sobre espiritismo, essas coisas. E esse sobrinho dele estava em Araras, e ele estava internado em São Paulo, na UTI. E lá na UTI, a minha cunhada estava lá, que é a mãe desse meu sobrinho, e estava lá conosco, né? Daí ele pegou, virou para ela e perguntou: o Alexandre vem aqui me ver? Daí ela falou: ele vem sim, ele vem amanhã. Daí ele pegou, virou para ela: não fala para ele vir hoje, porque amanhã não estarei mais aqui. Olha só, daí o meu sobrinho pegou e falou, na hora ele falou: estou indo. E foi. E ele ficou conversando lá com ele até altas horas da noite. No dia seguinte ele partiu. Que Aí, bonito, bonito, Jorge. Exemplo, porque é uma grandeza espiritual que ele tinha, que ele já sabia o momento dele e sabia que quando isso ia acontecer. Então ele já estava ciente daquele momento. E a grande virtude dele
é que desde sempre ele se apegou às doutrinas espíritas. Ele lia todo tipo de doutrina espírita. Ele comentava, lia, relia, comentava com a Beth, principalmente, né? Com esse Alexandre, sempre que ia em casa, ele sentava ao lado e ficava conversando horas, conversando. Então, isso aí é um exemplo de que, quanto mais nos aprimorarmos no aprendizado, menos, vamos dizer, entre aspas, menos traumática será essa transição. E quanto mais nós nos distanciamos desse aprendizado, a fase de transição ela fica muito densa, pesada, porque nós ainda permanecemos presos à matéria. E demoramos, às vezes, muitos e muitos anos até nos desligarmos, até nos conscientizarmos de que partimos. E isso é parte, e muita gente tem o temor de partir, porque acha que vai deixar muitas coisas aqui, eu tenho que construir muita coisa aqui ainda. Aliás, essa semana eu vi uma dessas atrizes lá, globais falando uma coisa. Ai, que ela ficou doente, teve vários contratempos, né? Eu não queria partir agora, porque eu nem escrevi meu livro. O livro sobre minha vida. Então, olha só a importância que ela está dando. Ou seja, eu tenho que escrever um livro antes de partir. Na verdade, não é isso. Você tem que fazer o bem. Você tem que cultivar o amor. Tem muitas coisas menores que você precisa fazer para partir. E aí você se desprende das coisas materiais, né? Que ela pode, depois que partir, desencarnar, de acordo com o estágio evolutivo, ela contribuir para que um livro depois surja para auxiliar as próximas gerações, né? Era só isso que eu queria acrescentar mais um pouquinho. Acho que foi De muito... certa forma, o estudo que a gente está fazendo, ele nos prepara, né? Ele nos ajuda essa preparação, não só para a morte, eu penso. A morte é uma das fases, né? Mas ele nos prepara para a gente encarar a vida diferente, para a gente viver de uma maneira diferente, com valores, às vezes, bastante diferentes daqueles que a gente encontra no dia a dia, na maioria das pessoas, né? E nos prepara para ir desenvolvendo esse sentimento de certeza, que está tudo bem, que tudo é para o nosso bem, nada é terrível, Deus faz tudo para o nosso melhor. Exatamente. Isso dá uma tranquilidade. Parece assim, você contando do teu sogro, eu pensei nisso. Uma pessoa que tem tanta confiança que está tudo bem, que ele não se desespera. Ah, mas vai morrer, eu vou morrer amanhã. Não faz mal, está tudo bem. Eu só vou partir. Uma coisa assim, leve. Para ele, parece que foi uma coisa leve, né? Aquilo que a gente faz um cavalo de batalha, para ele foi leve. Mas ele se preparou. Exatamente. Né? E ele se preparou tanto que ele ainda passou 2 recomendações para as 2 filhas, para a Beth e para a irmã dela, para a Sueli. Para cuidar bem de você, Jorge? Não, eles falaram assim, a preocupação dele com a velhinha, né? Ele falou, olha, vocês cuidam bem da velhinha. Ela é mal criada, mas ela é boa pessoa. Então ela precisa muito de atenção de vocês. Então ela passou essa missão para as 2 filhas para cuidar bem da velhinha. E elas cuidaram bem da velhinha até os últimos minutos, né? Tá bem? Que legal. Muito bom. Muito bacana. Então é isso. Então, vamos para as vibrações? vamos. Vamos.